Você sabe o que é preclusão? Você sabe quais as espécies de preclusão e como isso faz diferença na sua atuação profissional? Assista esse vídeo até o final que eu vou contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan, advogo desde 2004 e leciono no ensino superior, na graduação e na pós-graduação desde 2007. E aqui neste canal compartilho vídeos que falam um pouco sobre carreiras jurídicas, sobre prática jurisdicional e sobre teoria, principalmente do processo civil. Se você gosta desse tipo de assunto, inscreva-se aqui embaixo e acompanhe sempre os vídeos do nosso canal. Pois bem, a preclusão é a perda do direito de praticar um determinado ato jurídico dentro de uma relação jurídico-processual. A preclusão é, portanto, um instituto de direito processual. Ela se distingue claramente, então, de prescrição e de decadência, por exemplo, que são institutos de direito material, são prazos de direito material. E a preclusão ela é diferente também da perempção, que é um outro instituto processual sobre o qual nós já tratamos em um outro vídeo. Você pode ver aqui em cima esse vídeo no qual a gente já tratou de perempção. Falando então de preclusão, perda do direito de praticar um determinado ato processual. Isso pode acontecer por conta de três espécies. Praticamente. A primeira delas, e a que a gente lembra mais comumente, é a preclusão temporal. A preclusão temporal é a perda do prazo para a prática de um determinado ato processual. O Código de Processo Civil diz que, quando se exaure o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, independentemente de nova intimação, de notificação, de interpelação, especificamente sobre a perda do prazo. Por exemplo, você tem 15 dias a partir da intimação de uma determinada sentença para interpor o recurso de apelação. No 16º dia, está automaticamente preclusa a sua possibilidade, precluso o direito de interpor a apelação. Isso independentemente de qualquer nova intimação, de qualquer notificação específica a respeito da perda do prazo. A perda do direito de praticar o ato processual é automática. E veja, é diferente de prescrição e de decadência. Prescrição, um prazo para exercer uma pretensão em juízo. Decadência, um prazo para exercer um direito de caráter potestativo. A preclusão é um prazo exclusivamente dentro do processo. Pode ter reflexos para fora do processo também, mas é um prazo endoprocessual. Então, se alguém perde um prazo aí para interpor uma apelação, é equivocado dizer que decaiu ou que prescreveu. O prazo precluiu. Essa é a primeira espécie, a preclusão temporal. A segunda espécie é a de preclusão consumativa. A preclusão consumativa é a perda do direito de praticar um ato jurídico processual pela prática do próprio ato. A gente tem direito de praticar o ato jurídico processual, uma vez com a prática do ato, preclui o direito de exercer esse ato processual. Novamente, vamos trabalhar com apelação. Saiu a sentença. Você tem 15 dias úteis para interpor a apelação. E aí, você faz aquilo que eu sempre digo aos meus alunos que não se deve fazer, né? Você vê que saiu uma sentença às 16h45, 17h45 de um determinado dia lá no escritório, a hora que você está pensando que vai para casa já, não é? E você acha que aquela decisão é completamente teratológica, que o juiz atropelou o procedimento, que o juiz negou vigência ao ordenamento jurídico aplicável à espécie. E aí você toma a decisão de elaborar o recurso naquele mesmo dia antes de ir para casa. Eu falo sempre que a gente tem, como advogado, que procurar ter um distanciamento crítico das questões. O cliente é quem tem uma reação emocionada. O cliente paga para que a gente possa ter um olhar técnico sobre a matéria, não é isso? De maneira que o melhor por mais absurda que você considere a decisão, você ir para casa, tomar o seu banho quentinho, de repente seu tereré gelado, seu vinho, pensar sobre outras coisas para depois ler de novo a sentença. Você tem 15 dias úteis para interpor o recurso. Depois é interessante, no momento de elaborar o recurso, pontuar
os fundamentos todos que precisam ser impugnados. Mas isso já são outros 500. O que importa de fato aqui é o seguinte: eu já vi gente fazendo recurso com completo desrespeito ao dever de dialeticidade, porque se indignou muito com uma decisão judicial, falou mal da decisão judicial, falou mal do juiz, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Protocolou a petição, exauriu-se o direito de impugnação da decisão. Ou seja, você protocolou a apelação nesse primeiro dia, 2, 3 dias depois você lembra de matéria que você deveria ter alegado, mas já se extinguiu o seu direito de interpor apelação. E isso pode significar um problema muito grande. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e usar com sabedoria os prazos que a legislação nos garante. É claro que é temerário a gente deixar para o último dia, mas o negócio de procurar cumprir prazo, fazer petição no calor do momento, com emoção e tudo mais, é coisa que pode dar muita dor de cabeça. Em terceiro lugar, uma terceira espécie de preclusão que é muito interessante é a preclusão lógica. A preclusão lógica existe, ela ocorre quando há uma incompatibilidade lógica entre um ato jurisdicional que se praticou e um outro ato que eventualmente se poderia pretender praticar. E alguns exemplos são interessantes. O Código de Processo Civil diz que, no prazo para embargos à execução, o executado pode reconhecer a legitimidade do valor exequendo e pleitear o parcelamento desse valor que está sendo executado, com correção, juros lá e tudo mais. O que é importante disso tudo é o seguinte: se a parte formula o pedido de parcelamento, há uma preclusão lógica para eventual pretensão de opor embargos à execução ou mesmo de manejar exceção de pré-executividade, porque ao pleitear o parcelamento, a parte ela reconheceu a legitimidade da execução. Um outro exemplo que eu costumo dar sempre para os meus alunos: você imagine que em uma audiência de instrução e julgamento você consiga fazer um acordo. Um caso complicado que se arrasta já há alguns anos, uma dor de cabeça danada, o cliente pedindo uma série de reuniões, te telefonando, mandando WhatsApp. Você estuda para o caso, conversa com testemunhas, prepara tudo muito bem preparado, sai acordo. Você quase não consegue controlar tanta felicidade por estar resolvendo aquela questão na audiência que você foi preparado para que fosse feita toda a instrução, para eventualmente precisar fazer alegações finais na própria audiência também e tudo mais. Sai acordo, você fica numa alegria quase incontrolável. E não confere rigorosamente todos os termos da ata de audiência. Ou às vezes você até olha, mas deixa passar despercebido um detalhe. E assim na ata de audiência vai felicíssimo para o escritório. Lá 2, 3 dias depois você é intimado para que o seu cliente pague as custas do processo. Mas você tinha formulado um pedido de concessão de gratuidade de justiça. A sentença, ela foi que homologou o acordo, ela foi omissa a esse respeito. Mas o juiz colocou lá no final, como é de praxe, que as partes renunciavam o prazo recursal e que a sentença transitava em julgado imediatamente. Veja, há uma preclusão lógica da pretensão de opor embargos de declaração por conta da omissão do juiz ao tratar da matéria, isenção das custas aí por conta da gratuidade de justiça. O que te sobra, e aí eu já vou ensinar aqui o que me parece a válvula de escape, né? O que te sobra é tentar convencer o magistrado de que houve um erro material na decisão aí, e aí ele poderia alterar a decisão para correção do erro material. Mas veja que é uma argumentação frágil e a gente tem que tomar cuidado, portanto, com a preclusão lógica relativa à renúncia de prazo recursal. Uma outra preclusão lógica: sai a sentença, o réu condenado vai lá e deposita o dinheiro sem fazer qualquer esclarecimento. Há uma preclusão lógica para a impugnação da sentença. Como que, mas o que ele queria era só fazer o depósito mesmo. Ele deve fazer isso peticionando e dando ciência de que está fazendo um depósito para fins de garantia, caução, alguma coisa dessa espécie voluntária, e não que está cumprindo voluntariamente, que está aceitando tacitamente que seja os termos
da sentença. A aceitação da sentença é um fato impeditivo da admissibilidade recursal. Isso é exatamente porque a aceitação da sentença implica preclusão lógica da pretensão recursal. Então é isso aí, gente. Preclusão é perda do direito de praticar um determinado ato processual. E isso acontece, em geral, por três espécies: perda do prazo, a preclusão temporal; a prática do ato, a preclusão consumativa; e a incompatibilidade lógica, a preclusão lógica, tá certo? Eu gostaria que vocês contassem para mim aqui nos comentários situações que vocês já viram que são interessantes, que se enquadram nessas espécies de preclusão ou eventualmente não, para que a gente possa dialogar. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal aqui embaixo e ajude a espalhar por aí. E aqui em volta você vai ver agora no final sugestões de outros vídeos que tratam de assuntos de interesse jurídico também, para você poder continuar conversando com a gente, tá certo? Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até mais.